Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Vamos para um vídeo que tem muita informação para você. E claro, é muito importante, como eu volto a falar, você se inscrever. Muita gente acompanha o nosso canal e não é inscrito, então eu peço humildemente, cara, humildemente que você se inscreva, tá? É muito importante. O like, a gente já falou, é para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo. E, cara, tem aqui no comentário fixado o link da Outsider Tours, a agência de rubro-negro para rubro-negro. Você que viaja, quer viajar com uma agência rubro-negra, é Outsider Tours. Tem viagem para pacote, para Copa do Mundo, Champions League, final da Libertadores. Cara, eles fazem os melhores pacotes e não tem essa de preço bom da galera de site, aplicativo aí, não. Os caras são os melhores. Ainda tem desconto para quem fala, ó, vim pelo Paparazzo Rubro-Negro. Falou que veio pelo Paparazzo Rubro-Negro, ele dá um descontão para vocês. E claro, o link aqui do grupo Sunset também, do WhatsApp dele, para você fazer sua cotação, né, seu orçamento, para saber como você coloca uma segurança na sua residência, no seu negócio. E claro, Nação BRB Fla, caminhando aí para 2 milhões de contas abertas, e você pode abrir a sua conta e concorrer a muitos prêmios aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. É só você abrir o link que está aqui no comentário fixado do Nação BRB Fla, fazer o seu cadastro, utilizar logo depois da selfie o cupom Paparazzo, vão ser 20 pix de R$100, você vai abrir tua conta e ainda vai receber R$100. Essa é a chance de ouro que faltava para você, tá certo? Então abra agora mesmo e utilize o cupom Paparazzo, link aqui no comentário. Cara, muita coisa pra gente estar falando com vocês aí, muita coisa acontecendo. Ontem a gente teve aquela reunião de segunda-feira, a gente vai passar aqui uns bastidores aí do que está acontecendo no Flamengo. O Rogério Ceni, ele tá bem desgastado aí no Flamengo com a torcida. A gente viu que tem torcedores aí marcando para meio-dia fazerem um mutirão fora Ceni. O desgaste é impressionante nesse momento, assim como também o desgaste do Vitinho, né? O Flamengo, ontem a gente falava aqui, e isso é um entendimento até interno, né? Algumas pessoas internamente no Flamengo pensam que a melhor saída seria, nesse momento, aceitar uma proposta e vender o Vitinho, mesmo que abaixo do valor que o Flamengo gostaria de receber. E aí, com relação a tal reunião, que falaram que seria uma reunião para decidir a demissão do Rogério Ceni, pois infelizmente, para quem estava contando com isso, não foi. A reunião aconteceu do Conselho do Futebol com a participação do Rodolfo Landim e não se foi falado jamais, em momento algum, sobre a situação do Rogério Ceni, tá? Não foi uma reunião para debater isso. O Marcos Braz, né, que acabou não indo nessa reunião, avisou o presidente Rodolfo Landim que iria ficar no ninho nesse momento aí de desgaste, né, do Rogério Ceni isolado, reclamando aí das críticas desnecessárias, né, colocar entre aspas aí que tá incomodando, ele tá incomodado com as críticas. O Marcos Braz, nesse momento, preferiu ficar por perto lá no ninho do urubu, né, de olho no gado, né, controlando a situação. Então o Marcos Braz foi para o ninho do urubu e a reunião aconteceu, mas na reunião, inicialmente, só se falou de mercado da bola, de possíveis contratações e vendas do Flamengo. O Flamengo tem um negócio encaminhado, né, para venda de um volante. O Abel Braga, que já quis contar com ele no Inter, quis contar com ele também. Eu não lembro agora qual foi outro clube. Eu sei que o Abel Braga já não é a segunda, nem a primeira nem a segunda vez que ele está querendo contar com o Hugo Moura. Ele agora está no Lugano da Suíça e pediu a contratação do Hugo Moura. O Flamengo já teve os primeiros contatos, já aconteceram, a proposta já chegou. O Flamengo não está querendo liberar, mas o Lugano segue insistindo na contratação, né? O Lugano da Suíça segue insistindo na contratação a pedido do Abel Braga, mas o Flamengo só vai liberar o Hugo Moura quando já tiver com a situação da contratação do volante encaminhada. Então o Flamengo tem um acerto, uma conversa, tá, com o Renato Augusto, mas tem resistência interna na cúpula.
por questão de valores e idade, tá? Isso aí também é uma informação trazida pela Raíssa Simplício, que a gente também já vinha trazendo. Então a Raíssa fala que tem essa resistência interna, estilo que aconteceu com o Rafinha e com o Diego Alves, tá? O futebol quer contratar, tá tudo encaminhado. O Renato Augusto está resolvendo sua vida lá fora para ficar liberado. O Flamengo querendo, os dirigentes do futebol querendo fechar, mas a cúpula não quer pela idade, pela questão dele se machucar muito e também o alto valor de salário. Então, essa é a situação do Renato Augusto, que fica aí como uma opção. O Flamengo tem conversa com 3 jogadores, sendo 2 muito encaminhadas. Então, o Kennedy é um jogador que deve ser anunciado a qualquer momento. O Flamengo deve contratar, já conseguiu a liberação lá do Chelsea. O Kennedy já tem um acerto e o Flamengo a cúpula até prefere jogadores mais jovens, que vão jogar mais jogos no ano, que eles consideram que podem ser mais importantes no decorrer da temporada. O Kennedy seria esse jogador até mesmo, né, para poder brigar por posição ali com o Bruno Henrique e causar um desconforto no Bruno Henrique, tirar ele da zona de conforto, para que o Bruno Henrique também comece a jogar um pouco mais, que não vem jogando muito bem. Então, o Kennedy é uma contratação, né? Eu falei de 2 contratações na capa aí que estão muito encaminhadas, né? Uma muito encaminhada e outra que teve evolução, e uma saída. O volante que vai sair depende da chegada de outro volante. O Pires da Mota já chegou, já treinou. A gente inclusive está falando aqui com você e você está acompanhando aí imagens do treino do Flamengo com a Arrascaeta, o Isla e o Pires da Mota retornando. Enquanto a gente está falando aí, você vai acompanhando imagens aí do treino do Flamengo na Flá TV. E a gente então tem essa situação do Kennedy totalmente encaminhada, que só falta aí, acredito eu, um acerto final para ser anunciado. Então o Kennedy será, a não ser que mude muita coisa, será então jogador do Flamengo. Muita chance disso acontecer. Então o Kennedy, a gente não vai cravar, mas só se como diz o nosso amigo lá, o Ronaldo da Urubucan, que vinha falando a situação aí do Rogério Ceni e tal, né? Que poderia sair. A gente vai falar aqui sobre a questão também de Renato Gaúcho, né? Muita coisa. Esse vídeo aqui é rápido, mas tem muita informação para você. Então, a situação do Kennedy, eu acho que só se passar o cometa Halley agora é que ele não viria. Uma brincadeira, mas é uma forma de dizer para vocês que o negócio andou muito e está muito encaminhado. Da mesma forma, né, que andou também o negócio do Thiago Mendes, mas esse aí ainda falta resolver alguma situação. Melhorou muito, já houve um entendimento, tá? E aí, aquela missão que era impossível para o Ethan Hunt não é tão impossível assim. Ethan Hunt, que a gente fala, é o personagem de Missão Impossível, né? Então, essa missão, até brinquei no Twitter ontem, essa missão não é tão impossível assim para o Ethan Hunt, que é a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel. Então, os dois, a qualquer momento, podem estar aí até mesmo viajando para definirem essa situação aí. O Thiago Mendes, que lá no Lille colocou o Thiago Maia no banco na época, né? É um jogador espetacular. O Thiago Mendes, né, também era lá do Lille, tá? Tem aí um histórico no passado aí com o Thiago Maia. O Thiago Mendes, então, é muito próximo aí também de se tornar jogador do Flamengo. Tá? Então, essas aí são as informações. O Flamengo encaminhando aí a contratação de 2 jogadores. O Kennedy, né? O Kennedy um pouco à frente, mas o Thiago Mendes também, o negócio caminhou e pode acontecer. Então, muitos falando aí do Renato Gaúcho, né? E a situação é a seguinte, que eu até escrevi aqui no Twitter e no Instagram. Caso o Flamengo decida não seguir com o Rogério Ceni, que está pressionado, e uma derrota pode ser aí uma questão, né, de demissão, inclusive, uma derrota para o Galo. A gente vai falar também do Galo, está desfalcado. Internamente, o nome do treinador, do Renato Gaúcho, tem resistência forte também, tá? Apesar de muitos que acharem interessante e dizerem o seguinte, como eu ouvi ontem, é a única opção,
Não é, tem outras opções, tem argentino, tem sul-americano, né? Mas o que eu ouvi é a única opção, mas há resistência, tá? Outro fator importante é que não há um consenso, então, para um substituto. A torcida pede uma ação rápida, a diretoria entende que é momento de equilíbrio, prega o equilíbrio, né? O desgaste é evidente, o jogo contra o Galo é decisivo, Ceni tem a seu favor o retorno de Arrascaeta e os desfalques do Galo. Por exemplo, a gente está falando do Nacho, né? O Nacho Fernandes, que vinha muito bem, que sofreu aí um problema e está praticamente aí descartado do jogo. Também o Keno, que já não está participando. O Galo, então, pode ter desfalque importante aí. Ele tem a seu favor o retorno do Arrascaeta. A preocupação é grande pelas críticas infelizes também em suas coletivas. Perdeu, segundo informações aí que a gente tem visto. Eu vou inclusive ler aqui uma matéria do Globo Esporte, mas que a gente publicou antes, falando sobre esse desgaste e tudo mais. Mas ele teria perdido o grupo aí com alguns comentários que fez. A favor de Renato Gaúcho, caso o resultado não venha, tem a falta então de opção, tá? Essa é a situação aí de momento no Flamengo, né? E o Nacho, que eu falei, teve o exame de imagem na segunda-feira, constatado estiramento leve no músculo posterior da coxa esquerda, já iniciou tratamento intensivo na fisioterapia e está se recuperando. Com outra situação aqui, ó, segundo a Raíssa Simplício, né, ela falou também que, de acordo aí com a Raíssa Simplício, ela falou que nos corredores do Ninho do Urubu, o Rogério Ceni volta e meia revela a insatisfação com tantas críticas e a pouca valorização dos acertos para ele. A avaliação sobre o início do Campeonato Brasileiro passa também pela ausência de jogadores importantes que estão servindo suas seleções, como Arrascaeta e Everton Ribeiro. Além disso, a ascensão de Rodrigo Muniz, de boas atuações nos últimos jogos do Flamengo, pouco é creditada a Ceni, que solicitou o retorno do atacante emprestado ao Coritiba. A gente falou aqui algumas vezes que foi o Ceni também que pediu o retorno do Muniz. Eu acho que não tem por que ele também se preocupar com isso, de que fique esse crédito dado a ele, que ele que fez isso. Ele pediu porque ele achou que seria necessário para ele. Com relação ao Rogério Ceni, internamente no futebol, inclusive no Conselho do Futebol, entende-se, tá? Muita gente falou que o Deco Royce teria saído. Não, ele não saiu não, tá, gente? Só para avisar vocês, não saiu não. Internamente, tá? Os dirigentes do Flamengo entendem, né, e os conselheiros do futebol, que ele faz um treino espetacular, que a equipe faz um treino espetacular, mas que chega na hora do jogo, tem muitas finalizações perdidas. Fique ligado no nosso vídeo da tarde, que eu vou mostrar umas imagens para vocês. A gente vai estar comentando sobre essa questão da finalização, que me assusta. Então, no vídeo da tarde, fica ligado, entra aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, porque tem uma imagem que eu vou mostrar para vocês que é preocupante, assustadora. Mas o que falam internamente é que ele treina o time bem, que o time tem o melhor primeiro tempo do Brasil, né? Que começa bem, começa arrebentando com o adversário. Tudo bem, perde gols, mas que finaliza muito e tudo mais, e que o Flamengo é sempre superior aos adversários no primeiro tempo. E eu ouvi de algumas pessoas, eu não tenho como falar em unanimidade, porque eu só ouvi algumas pessoas, mas essas que eu ouvi deixam claro que o problema do Rogério Ceni é a substituição. O problema dele é a substituição, tá? Então, ele faz uma péssima leitura de jogo, e o que passam pra gente é isso: ele não substitui bem, mas ele treina muito bem a equipe, prepara a equipe de uma forma espetacular para o jogo. A gente fica impressionado como o Flamengo toca a bola, como o Flamengo bota o adversário na roda, mas chega o segundo tempo, o outro time o outro treinador faz uma substituição no outro time, e o Rogério Ceni fica perdido, acaba não substituindo bem, e pega muito mal de todos que eu ouvi as substituições do João Gomes. Todos falam, não é para dar mais oportunidade ao João Gomes, não era para ter tirado o João Gomes naqueles momentos.
Então, por isso até o desgaste também interno do Rogério Ceni. Mas ele é defendido na situação do treino, tá, gente? E é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Na situação de treino, ele é defendido. A gente tá falando de desfalques, não é só o Galo que vai estar desfalcado contra o Flamengo, não. Quem teve aí uma baixa grande é o Defensa e Justiça para as oitavas de final. O time do BKSS aí vai ter um desfalque grande. Uma boa notícia aí para o Flamengo. Se aqui isso é boa notícia, mas o Brian Romero foi para o River Plate, tá? Um dos principais jogadores, né? Atacante aí do Defensa. Então ele vai para o lugar do Borré na lista aí da Libertadores. Contratação aí, né? Do Defensa e Justiça do River Plate, que veio do Defensa e Justiça. Então o jogador estará de fora nas oitavas de final, desfalca o Defensa e Justiça e vai para o River. Sai de um e vai para o outro, reforçando o River na Libertadores, né? Adversário, inclusive, que o Flamengo eliminou, na verdade foi campeão em cima do River, 2-0, e que a gente fala, inclusive no cruzamento, que o Flamengo pode chegar numa final ou com o Racing, ou com Boca, ou com o River. Então, do lado de lá. Então, o Defensa e Justiça reforçou o lado de lá. É uma notícia, não deixa de ser ruim, né? Mas não deixa de ser ruim para eles. Pra gente, a gente tem que avaliar o seguinte: o Flamengo tem que jogar, né? Tem que entrar, jogar bola, que do jeito que tá, a gente fica assustado. Não adianta a gente só falar, os adversários estão desfalcados. Isso aí também não adianta. A gente passar aqui para vocês também, cadê? O Felipe Luiz, cara, a informação do Felipe Luiz eu acho interessante da gente estar passando aqui também, que ele, no caso, já não aceitou propostas aí, né, até por relação de ter do sonho que ele tem no Flamengo, né, ele é um cara que ama o Flamengo, é torcedor do Flamengo, né, e o que passaram pra gente com relação ao Boca é que é uma situação normal. Um jornal pergunta, ele falou que é um grande time, que gostaria, né, de um dia atuar, mas nada que ele esteja pensando em sair do Flamengo, ele apenas elogiou. E a gente teve uma situação, né, do Felipe Luiz também, que ele já falou, já deixou claro que ele pretende jogar até os 40 anos de idade, que tem muita lenha para queimar. Eu ouvi isso de pessoas próximas dele, que realmente ele pensa em jogar muito. A questão é se ele vai conseguir, em alto nível, continuar, né, por mais 3 anos, eu acho, ou mais, né, mais complicado. O Felipe Luiz, nesse momento, né, 3 ou 4 anos, jogar mais 3 ou 4 anos, eu acho complicado. Ele já deu essa declaração aqui, ó: não estou pensando nisso agora. Tenho contrato até o final do ano. Vamos conversar agora e com minha idade temos que ir de ano em ano. Quero jogar o máximo que puder. Tenho 36 anos e quero chegar aos 40. Isso vai depender do meu desempenho, do meu corpo, mas quero jogar o máximo possível, tá? Então, o Felipe Luiz aí, em entrevista aí ao jornal AS, mas ele também deixar claro com vocês que o Felipe Luiz, a gente sabe que ele tem aquele sonho, né, de se tornar treinador, e sonha se tornar treinador do Flamengo junto com o Diego Ribas. Já pensou? O Jorge Jesus e o João de Deus dariam espaço aí falando da dupla, né, pro Felipe Luiz e o Diego Ribas. Os dois já comentaram isso, inclusive, na Flá TV. Seria interessante da gente ver aí a dupla, né, eles que estão aí na famosa geração 85, né, a geração 85 aí que é uma das que tem um excelente relacionamento com o Rogério Ceni, e a gente sabe que, infelizmente, a situação do Ceni aí não é das melhores, mas o que a gente sempre torce é que o Flamengo consiga arrumar a casa, né, a diretoria consiga arrumar a casa, assim como o Marcos Braz arrumou a casa com o Gabigol, assim como tem que arrumar com o Pedro, né? O Pedro não anda muito satisfeito com toda a situação aí que aconteceu. É isso, é muita informação para você, né? Aquele brainstorm, muita coisa acontecendo, a gente trazendo muita informação exclusiva. Eu tinha falado do Caê Mota, pegar aqui o que ele falou, ver
O Flamengo e Fluminense também rendeu a maior audiência, né, da Globo, tá? Só para vocês terem uma noção, segundo Máquina do Esporte, a vitória do Fluminense rendeu 27 pontos de audiência, infelizmente a vitória do Fluminense, segunda melhor marca da emissora no Campeonato Brasileiro, tá? Ainda é o jogo mais assistido do campeonato até agora, 29 pontos de audiência. Então, parabéns aí ao Flamengo, independente do resultado, sempre aí, né, movendo milhares, milhões de torcedores e batendo todos os recordes. A gente vê aqui então a matéria do Caê que eu falei com vocês, para a gente até ver o que ele escreveu, para comparar com as nossas informações. Ele fala: falta de sintonia mina a relação e Rogério Ceni vive desgaste crescente no Flamengo. A gente já vinha falando sobre isso. Comportamento introvertido e decisões aumentam distanciamento do treinador, que por sua vez se vê sem respaldo da diretoria. Mas má fase escancara cenário que não é novo no Ninho. Então, o que eu vou falar para vocês é o seguinte: a gente soube, né, de uma conversa de um dirigente com o Rogério Ceni há pouco tempo atrás, falando com ele, né, isso depois bem depois da chegada dele, né, depois dele fazer uma ou outra invenção, que ele inventasse menos no Flamengo, senão ele não ia ter vida longa no Flamengo. Isso aí chegou pra gente. O Caio Mota começa a matéria dele dando uma opinião forte. Na linguagem atual, a melhor definição seria: não deu match, né? Não deu conexão, não deu match. O pessoal usa nos aplicativos de namoro aí, de encontro, né? Não é de hoje, né? Rogério Ceni completa 8 meses no Flamengo no próximo sábado, e a percepção de quem vive os bastidores é de que nunca existiu a chamada sensação de pertencimento ao clube. O relacionamento profissional e muitas vezes frio ganhou fôlego para ficar mais aquecido depois do título brasileiro, mas as 3 derrotas nos últimos 5 jogos fizeram crescer um desgaste de parte a parte no Ninho do Urubu. Exatamente o que a gente está acompanhando, estou falando com vocês. Olha, ele fala aqui também que poucos funcionários que conseguiram quebrar a seriedade habitual e tal, ainda quem veja o treinador com uma postura defensiva diante do que considera a falta de respaldo da diretoria. É um dos motivos que o Braz não foi na reunião que eu falei do Conselho do Futebol, ficou lá no Ninho do Urubu até para que o Rogério Ceni conseguisse respirar, se sentir um pouco respaldado para esse jogo contra o Galo, né? O Flamengo precisa vencer esse jogo, precisa que o Rogério faça um trabalho bom para esse jogo contra o Galo. Não adianta também, né, aumentar o fogo. Eu costumo dizer o seguinte: depois que já chega nesse processo de fritura, quando chega no processo de fritura que está atual, de torcida, internamente, não tem mais volta. Com o Abel foi assim, mas com o Abel a gente tinha a motivação do seguinte: o Flamengo precisava ganhar títulos porque não tinha nenhuma certeza que seria reeleito o Landim. Com o Rogério Ceni, já há certeza que será reeleito, já ganhou os títulos, já tem a certeza que será reeleito, já ganhou os títulos, então eles ficam mais tranquilos para tomar essas decisões agora. O Landim está reeleito na cabeça deles, está reeleito. Quem vai brigar com o Landim? Os adversários políticos pensam assim, só que pensam em ter 20% dos votos, só para ter alguma situação ali, né, de negociação futura. O Landim está reeleito. Então, na cabeça deles, eles estão tranquilos para tomar qualquer decisão. Diferente daquela época com o Abel, que pensou em salvar o ano, mas salvar também a gestão para uma reeleição. Com o Domi a mesma coisa, ainda queriam ganhar mais algumas coisas. Agora, nesse momento, eles entendem que ganhamos tudo. Faltou o Mundial, mas ganhamos muita coisa. Estamos bem, estamos tranquilos. Não há tanta necessidade de agir rápido. Não há necessidade de agir rápido. E aí é o que acontece hoje. E a gente teve então com o Abel, com o Domi, quando entra nesse processo de fritura, não tem mais volta. E eu arrisco dizer que o Rogério Ceni já entrou nesse processo e não tem mais volta. É só saber quando. Quando? E o Ronaldo Castrup tinha falado,
o São Paulo está interessado no Rogério Ceni. O Crespo não está bem lá. Ó, o São Paulo pode estar pensando aí no Ceni. Será que isso não mexe com a cabeça do treinador também? Não tem? Já está reclamando das críticas aqui, já está incomodado. Tem história lá com o São Paulo. Sempre essa história com o São Paulo incomodou também a torcida aqui. É complicado, galera. É um momento aí muito complicado, né? E essa situação, então, do Rogério Ceni, que já entrou nesse processo aí que a gente fala de fritura. As matérias mostram isso também, de outros jornalistas, Raíssa, Caimota, mostram esse processo de fritura interna e externa. Não tem mais volta. Como dizem os amigos nos grupos do Flamengo, ele já caiu. Como disse o Paolo, né, no Twitter, o presidente da Flá TT, como disse o Paolo, Rogério Ceni já caiu. Só tem que ver a data. Até o Paolo fala pela situação que ele criou nas coletivas falando dos jogadores, tá? Incomodou também muito internamente, que aí o Caí até cita aqui a situação do Ceni pedindo os reforços e alegando que não teve reforço. Cenário também da Copa América, ausências, incomoda e ninguém para falar que é por isso também que falta opção no Flamengo. Também a questão de nunca tá nada bom, né? Já desabafou certa vez aí internamente um dos atletas com ele, ou seja, mostrando aí esse relacionamento com os jogadores. Gabigol, Gerson, Bruno Henrique, Pedro e Michael já reclamaram publicamente de substituições e não foram repreendidos internamente. O Ceni também vê sua autoridade desafiada, sem qualquer tipo de reação do Braz e Spindle, e não tem mais o mesmo apoio, galera, dos jogadores. Quando você não tem mais o elenco fechado contigo, não tem jeito, né? É muito complicado. Eles falam aqui também que decisões recentes tomaram proporções exageradas nos bastidores por conta do afastamento gradativo de Rogério Ceni na rotina do Ninho. O convite a Márcio Torres para se tornar auxiliar permanente no profissional não foi bem digerido também pela condução. Ceni pediu diretamente a Bruno Spindle que promovesse o profissional da base, enquanto Maurício Souza, treinador titular do Sub-20, tinha o nome debatido por outras correntes, tá? O mesmo valeu aí também, segundo o Caê, para a convocação de Ramon para a partida contra o Fluminense em São Paulo. O lateral esquerdo já estava em Goiânia para o compromisso do Sub-20 e foi chamado às pressas, mas chegou a correr risco de ficar fora até mesmo no banco de reservas por opção. E aí os diretores acharam desnecessária a logística e o desfalque na partida em Goiás. Então ele fala aqui que episódios que passariam batido, né, em um ambiente harmônico, mas que causaram burburinho. E aí tudo que a gente fala, que o Caí fala também, é a dificuldade de leitura de jogo durante as partidas, somadas às escolhas nas substituições que eu falei para vocês, informação que eu tive também, não sabe substituir, né, que muitos reclamam internamente. E esse jogo aí, às 19 horas, né, no Mineirão, nessa quarta-feira, contra o Galo, tem aí então ares de decisão total. Desculpa pelo vídeo grande, é porque é muita informação, são 30 minutos aí, onde tivemos aí pelo menos 28 minutos aí de informação. 28 minutos de informação, 27 a 28 minutos de informação, é muita informação para vocês, eu sei, mas é isso aí, Flamengo é isso aí. Então, a gente trazendo aí tudo para vocês, e quarta-feira, ares de decisão, mais uma vez, um Flamengo e Galo. A gente não gosta de perder pro Galo, mas parece que o Flamengo chega nesses jogos sempre em ebulição. E se for pro Flamengo, né, eu não quero jamais o Flamengo perdendo. Jamais. Jamais. Eu prefiro que cheguem à conclusão que o Ceni não dá mais, mas continue ganhando, mesmo assim, se cheguem a essa conclusão, como foi com o Abel classificado. Mas tem essa diferença que eu falei para vocês, né? Eu espero que eles decidam logo isso, porque não há clima mais para continuar do jeito que está. Não há. Espero que a situação seja resolvida e que o Flamengo saiba, né, se a decisão for essa mesmo de tirar o treinador, que o Flamengo saiba escolher
o futuro treinador, lembrando que há resistência interna de alguns dirigentes com relação à restrição, com relação ao Renato Gaúcho, mas todos entendem, de todos que eu ouvi, que é o único nome que está no mercado e que está disponível, e que realmente seria interessante. A preocupação com relação ao Renato, preocupação. Não adianta mandar o treinador atual embora e não ter algum acerto com ele, porque aí também vai pedir lá em cima. A situação precisa ser já encaminhada, e aí é que está a questão. Nessa de encaminhar, pode gerar mais um desconforto, um novo desconforto no futebol do Flamengo, tá certo? Então se inscreve aqui no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, muito importante aí você ajudar o nosso canal, peço humildemente. Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço.